Agindo como Jesus, continuando nossa série, em que examinamos como Jesus reagiu a certas situações, como ele agiu, sem dar muita importância à parte doutrinária e à teologia e aos ensinos em si, mas a comportamento, como é que ele procedeu em várias situações. Todos nós já passamos por situação em que alguém nega o que o outro está dizendo e fica contradizendo o tempo todo. Eu conheço alguns casais que a mulher tem o costume de corrigir o marido o tempo todo, às vezes é o contrário. Pois é, quanto foi? Ah, bacana, tá com televisão nova, quanto foi? Foi R$1.000, 1.080. Pois é, então. Aí nós fizemos isso, tanto. Aí corrige o tempo todo, corrigindo, e isso às vezes cansa. Isso coisas pequenas. E isso muitas vezes acontece de uma maneira mais séria, no meio de uma conversa séria, o outro entra e se mete, e não somente entre casais, você deve ter encontrado colegas de equipe, colegas de trabalho, em que alguém fica interrompendo e dizendo, não é assim. E às vezes alguém que conhece muito menos o assunto do que você próprio. E é irritante, a gente poderá até pensar, se eu soubesse como é que Jesus reagiria se tivesse alguém dizendo, é não. E eu acho que até Jesus estouraria, porque paciência, é ruim demais. Mateus 14. 27 a 29. Diz assim, Mateus 14, 27 a 29. Desculpem, Marcos 14, 27 a 29. Evangelho de Marcos. Então lhes disse Jesus, todo vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a apreciar o comportamento de Jesus, sendo confrontado, não aqui por um fariseu, por um opositor, mas por um amigo, discípulo. E obrigado pela oportunidade de ver como ele reagiu, para que nós possamos copiar e fazer igual. Certamente nós já encontramos muitas vezes esse tipo de situação em nossas próprias vidas. Obrigado por este exemplo, que vamos estudar agora, em nome dele próprio, Senhor Jesus Cristo. Amém. Tinha que ser o velho Pedro. Tinha que ser ele, impulsivo, e que falava sem pensar muito, e teimoso. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ora, Jesus faz uma afirmação gravíssima aqui. Tão séria que ele se baseia numa profecia do Velho Testamento. Zacarias havia profetizado 400, 500 anos antes de Cristo. Isto que ele disse aqui, eu não vou ler, mas está lá em Zacarias 13 e 7. Essas palavras que Jesus cita vêm de séculos atrás, registradas na palavra de Deus, através do profeta Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, é claro que é um momento solene, um momento muito forte, sem falar de que é dolorido, porque o pastor aqui era ele próprio que ia ser ferido, sem falar nesse aspecto
mas olhando só pelo ângulo de que era algo muito, muito forte, solene, sério. E a palavra é clara aqui: todos vós vos escandalizareis. Aí vem Pedro, aí contradiz Jesus 15 segundos depois de ele ter falado, e diz no rosto, na frente de todo mundo: eu jamais. É incrível como Pedro achou natural que os outros abandonassem Jesus e ele nunca. Então, além da contradição, ele se mostra muito arrogante, porque ele se faz melhor do que os outros, além de contradizer Jesus. Aliás, via de regra, quem contradiz muito os outros tem algo de arrogante. Fica todo tempo corrigindo os outros, corrigindo e contradizendo, e não é assim, e não é assim. É porque ele é melhor do que o que falou, ele sabe mais do que o falou, ele corrige o que falou. Está embutido aí uma tremenda de uma arrogância. Então, ele se destaca dos outros ao discordar. E quanto mais importante for a pessoa da qual discordou, e mais gente estiver ouvindo, melhor, porque mais ele se mostra conhecedor do assunto, e muitas vezes nem é. Reação de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. A elegância do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter esmagado Pedro por vários ângulos, em vários pontos ele poderia ter esmagado Pedro, humilhado Pedro, arrasado Pedro, por qualquer ponto que você imaginar. Petulância de contradizer o próprio Filho de Deus, pode criar motivos que vai ter. E Pedro não contradisse alguma coisa neutra que Jesus tenha dito para poder dizer: Senhor, está errado, Senhor, tu se enganaste e tal. Já seria muito ruim dizer algo diferente do que Jesus haveria dito, porque era Jesus Cristo falando, o mestre. Já seria muito ruim. Mas Pedro teve a ousadia de querer anular uma profecia da Bíblia. Uma profecia interpretada, aplicada e interpretada pelo próprio Filho de Deus. O tamanho do que estava incluído aqui. E Jesus faz uma profecia baseada em outra profecia. Quando ele diz: todos vós vos escandalizareis, ele profetizou em cima da profecia de Zacarias. Jesus calmamente responde, agora com outra profecia, a terceira envolvida aí, a de Zacarias, a de Jesus dizendo que ia acontecer aquilo, que Zacarias é previsto, chegou o tempo de acontecer, feriu o pastor, e agora ele vem com a terceira profecia, particularizadíssima para Pedro, e queria se cumprir em poucas horas. A de Zacarias levou 400, 500 anos, essa aqui ia ser apenas algumas horas, mas uma profecia tanto quanto a outra, claro, com o mesmo peso. Mesmo peso, porque ambas eram palavra de Deus. Vamos dizer que essa aqui era até mais pesada que aquela proferida pela própria boca do Deus homem, Jesus. Então ele responde com outra profecia aqui, e dizendo que a situação de Pedro era pior do que a dos outros. Em vez de apenas se escandalizar, Pedro iria negar Jesus. Porque Jesus tinha dito:
todos vão se escandalizar comigo. Era a profecia de Zacarias. Mas agora, bom, Pedro, já que você falou, talvez Jesus não fosse nem dizer isso. Estava calado. Todos vão se escandalizar comigo. Vai já acontecer o que Zacarias profetizou séculos atrás. Pronto. Aí Pedro vem e diz, eu não. Ah, Pedro. Logo você? Pois deixa eu dizer uma coisa aqui. Sobre você. E na frente das mesmas pessoas diante das quais você me contradisse. Você não vai só se escandalizar. Agora isso aí virou pouco para você. Você vai me negar. Pois é. É grave, não é, Pedro? Me negar uma vez? É. 3. Pedro cada vez afundava mais, né? 3 vezes você vai me negar. Pelo menos eu vou me preparar para isso, daqui a 1 mês, 2 meses. Não. Hoje, à noite. Você não vai dormir antes disso acontecer. Hoje, à noite. Então, Jesus, de uma maneira muito elegante, ele não repreende Pedro, curiosamente, aqui. Não é que ele nunca repreende ninguém. Aqui. Você não queria ver uma reação de Jesus? Diante de uma contradição assim no rosto, imediata, estamos vendo. Estamos assistindo o filme aqui. Aconteceu. Então ele não repreende Pedro e simplesmente fala o que iria acontecer. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, e ele então falou o que ia acontecer. Pronto. Foi forte no que falou, expôs Pedro no que falou, mas de uma maneira elegante, sem esmagar, sem usar a força que ele poderia ter usado, chegou até esse ponto. Pronto, finalmente, depois do que Jesus falou que iria acontecer com Pedro, Pedro reconhece o tamanho do erro em contradizer Jesus, se arrepende, pede desculpa, encabulado, porque não iria apenas se escandalizar do seu mestre, ele era negar o seu mestre, e mais 3 vezes. Certo? Errado. Versículo 31. Mas ele insistiu com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Gente, é inacreditável. Se tem um versículo que eu tenho dificuldade de acreditar na Bíblia, esse é um. Como é que pode esse homem chegar a este ponto? Ele contradisse Jesus de novo, a segunda vez, e agora não só pela profecia de Zacarias, mas nessa outra, cheia de detalhes. Hoje, de noite, antes que o galo cante, tu vai me negar. Não são 2 vezes, nem 4, são 3, cheia de detalhes. Essa profecia relâmpago de Jesus, relâmpago no sentido de que ia se cumprir logo ali, mas era uma profecia. E Pedro arranja coragem, ousadia, ou atrevimento, ou ingenuidade, ou petulância, eu não sei nem o quê. Uma soma disso tudo, e ele, no rosto, pela segunda vez. O que se faz com um homem desse? O que se faz com um homem desse? Aí, se fosse você, numa reunião de diretoria, reunião do condomínio, você sendo o síndico, numa reunião de colégio, de pais, qualquer situação em que você diz uma coisa e sabe o que está dizendo, ou com amigos, casais amigos, você diz uma coisa e vem outro, pode ser a mulher, pode ser o outro, não importa, o marido, aí não, isso aqui não,
insistentemente. Se Jesus passasse por uma situação dessa e eu soubesse, porque eu acho que nem ele aguentaria, pois está aqui. Pelo contexto, se deduz que ele não fez nada e mudou de assunto. Podemos imaginar Jesus calado, deixando Pedro falar, dizendo as coisas dele, Pedro. Eu imagino que Jesus explicaria algo como: eu já disse o que tinha de dizer, eu vou ter que dizer de novo, e depois de novo. Eu só vou me repetir daqui para frente, me desgastar. Acabou. Então, tentando aplicar para a nossa vida isto aqui, se disser alguma coisa que você entende do que está falando, você sabe aquilo que está dizendo, e o outro contradizer, se for para imitar Jesus, diz assim: não é bem assim não. Isso ele fez, observe, ele não ficou calado a primeira vez, não. Na realidade, ele contradisse Pedro. Pedro o contradisse e ele contradisse Pedro. Ele rebateu, não aceitou calado, disse a verdade, disse a realidade dos fatos, sim, mas de uma forma, até onde podemos enxergar aqui, de uma forma calma, elegante e sem usar o poder que ele tinha para esmagar o outro. Coisa essa difícil para nós fazer. Muitas vezes a gente usa o poder mesmo e esmaga. Quando eu digo poder, é o poder que cada um tem. Por exemplo, você está dizendo uma coisa correta, aí o outro lhe desmentiu. E ao desmentir, se você estava correto, o outro está errado. E você sabe que está e tem provas. Então você poderia, nesse momento, você tem um poder aqui de dizer: está errado é você por isso, e aproveitar, dar uma lição de moral e tal, e ser grosseiro, e humilhar. Este é o problema, o primeiro problema. Aí você explica, você fala, você não concorda com aquela contradição. Aí vem outro e continua e repete, e talvez de uma maneira ainda pior, ou mais agressiva, ou mais como Pedro. Pedro se animou aqui. Não, ainda que eu morra. Aí ele foi para as alturas. Foi para as alturas, delirou aqui. Não. Pegou corda. Talvez, se fosse um de nós, ia pegar a corda também. E dizer: qual é o seu limite, ou seu coisinha qualquer, que está me desafiando aí? Que está pensando o quê? Aí vai. E você se conhece, eu me conheço. É difícil. Então, no momento desse, nós temos em memória e no coração como é que o meu querido mestre reagiu. Assim. E esse é o motivo dessas pregações, agindo como Jesus. Como é que ele agiu, como é que ele fez. Então, você quer saber? Foi assim. Ele não concordou, falou elegantemente, e esperou que viria de lá para cá. Veio algo pior. Então, com Pedro ainda exacerbando mais ainda o que ele estava dizendo, fora da realidade. Aí Jesus cala. Ele já tinha dito, já tinha falado, não ia ficar repetindo. Eu sei que nem sempre, não é que em todas as situações da sua vida se vai aplicar exatamente o que está aqui, vai ter momentos de você a tréplica e falar mais. Eu sei, a vida é complicada, cheia de variações nas situações, eu sei disso. Mas guardemos nós o princípio disto aqui. O princípio de falar
pouco. Falar, se explica, expõe o que quer, mas depois para. E não esmaga o outro e nem fica ridicularizando, porque tem gente que não responde o outro e não dá o troco, mas fica. Você sabe disso, sem dar um pio. Não falei nada. Aí entra o cinismo. E aí vai escalando, né? Vai escalando, aí haja. Aí o resultado é briga, dissensão, problemas. Se for num casamento é muito ruim, e numa reunião de negócio, num jantar, num qualquer, é muito ruim, porque vai piorando, e ridicularizando e fazendo gestos. Não, aí não. Então, fala pouco, o que deve, e pronto. Na pregação passada desta série, nós vimos a atitude de Jesus quando ele estava sendo caluniado e agredido por inimigos mesmo, que não era o caso de Pedro, por inimigos, por opositores, soldados, agredido fisicamente, moralmente, a honra dele, em todos os aspectos ele foi agredido lá, e nós vimos exatamente a reação dele, que foi, na maior parte, não sempre, comentamos isto, mas na maior parte, e a partir de certo ponto, calado. Hoje nós o vemos numa situação, claro, diferente, tratava-se de um amigo, alguém que queria muito bem a ele, sem dúvida alguma. Pedro amava Cristo de uma maneira incompleta, meio distorcida, mas amava, e precisava aprender muitas coisas, mas não era uma hostilidade, como aquele iria enfrentar logo depois, com os soldados e centuriões e tudo mais, mas não deixou de ser uma hostilidade no sentido da autoridade dele, e Pedro combatendo ali. E nós vimos então que a reação foi muito parecida, tanto sendo confrontado por inimigos e até agredido, quando sendo confrontado não por inimigo, mas por um amigo, que estava até com boa vontade, errando, mas de uma forma totalmente diferente, com um coração completamente diferente daqueles que o agrediram mesmo como inimigos. Vimos aqui então uma situação totalmente diferente, mas a reação foi parecida. Falou pouco. O que quis falar, ele falou, explicou, depois ele calou. Eu quero encerrar lendo 3 passagens da Bíblia, lembrando que não é à toa que ela tanto recomenda poucas palavras. Provérbios 13:3. Poderíamos falar no controle de Jesus e muitas outras coisas, mas eu quero só ficar nisto. Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Passe as páginas, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Talvez todos aqui tenham passado pela experiência de angústia depois de ter falado o que não devia. Claro, aqueles que falam mais têm muito mais experiência, infelizmente. Os que falam menos, são mais calados, têm a felicidade de, nesse contexto, nesse assunto, sofrerem menos. Mas talvez todos tenhamos passado pela experiência de dizer, porque eu falei aquilo, e vem uma angústia muito grande, porque nem sempre, aliás, a maior parte das vezes não é possível refazer, ainda pode ajeitar, ou pedir perdão, ou explicar depois, mas já o estrago muitas vezes já está feito, e o que sobra é a angústia mesmo. E por fim, famoso Tiago 1:19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, estou em Tiago 1:19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar. Graças a Deus pelo exemplo magnífico do Senhor Jesus Cristo, e que nós temos a felicidade de ser controlados pelo Espírito Santo, como ele era, no seu aspecto aqui esvaziado, num aspecto divino, em que ele foi totalmente dominado, ele foi controlado, dirigido pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita em nós e nos concede frutos, e um deles é o domínio próprio. Então, que Deus nos ajude a nos controlar, sem sermos covardes, que ele nunca foi, sem sermos omissos, que ele nunca foi tremendamente corajoso, foi um herói, é o nosso herói, enfrentou tudo, por nós inclusive, sofreu demais. Então não é uma questão de ser covarde, não é uma questão de correr, não. Fala o que deve, expõe o que deve, mas fica ali, não passa dali. O que passar dali provavelmente vai entrar na carne, vai entrar no erro, vai entrar no que não deveria falar e que vai dar angústia. Graças a Deus, pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, tem mais uma coisa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, pelo exemplo magnífico deste teu Filho, homem Jesus e Deus Cristo. Obrigado pelo exemplo magnífico que ele deu, como homem, inclusive, nas palavras, nas reações, em tudo, especificamente nesse assunto de hoje. E se falamos de nosso irmão Pedro, de aspectos negativos dele, é porque está registrado e precisamos nos servir de exemplos. De exemplos para nós seguirmos, tanto os positivos, como ele nos deu muitos, quanto os negativos, como todos nós temos também. Então, que não tenhamos orgulho e presunção de acharmos que seríamos mais fiéis do que ele, graças a Deus por ele. Obrigado pelas Escrituras que nos ensinam tantas coisas, nos ajuda a nos comportar de uma maneira digna do nome de cristão. Em nome de Cristo, amém.